na vida desse povo, tirando, em primeiro lugar, tirando esse povo com mão forte lá do Egito. E quando a gente vê Deus tirando esse povo com mão forte do Egito, porque nós conhecemos a história, sabemos que o governo daquela época, Faraó, não queria liberar aquele povo para sair, porque aquele povo era escravo no Egito. E a gente vê a trajetória do povo de Israel. E a gente vê que nessa toda essa trajetória, eles vão presenciando vários milagres. O milagre da praga, que eles não são afetados, o mar se abrindo, a água amarga se transformando em doce, e vários outros milagres que a gente vai vendo. E agora chega a hora, nesse versículo aqui, 14, nesse capítulo 14, chega a hora que Deus diz para eles que está chegando a hora deles tomar a terra prometida, deles entrar na terra prometida. E a gente observa aqui nesses versículos, aqui no primeiro, se você conferir em versículo 14, capítulo 14, que o povo se levanta uma rebeldia ali naquele momento contra a vida de Moisés. E a gente vê que diz que está escrito assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram suas vozes, e o povo chorou toda aquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se eu morresse na terra do Egito, ou ah, se eu morresse nesse deserto. Eu meditando nisso aqui, eu estava pensando, trazendo isso para os nossos dias e observando. Deus, quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, seja na vida de um adolescente, hoje é culto dos adolescentes, de um jovem, Ele jamais te tirará do mundo. Ele jamais fará isso para te frustrar, para que os planos dele na sua vida sejam frustrados. Jamais. E Israel se encontra num momento de decadência espiritual, com a fé bem pequenininha. Mas quando eu olho isso daqui, eu lembro que Jesus disse uma coisa: se tiveres fé igual um grão de mostarda, ainda que a sua fé estiver pequenininha nessa noite, já quero abrir um parente aqui para te dizer, ela pode estar pequenininha, você pode estar lá no fundo do poço nessa noite, e você pode estar gritando dentro de você, às vezes ninguém sabe, às vezes você está com um sorriso no rosto aqui nessa noite, mas só Deus sabe o que se passa lá dentro do seu interior, porque você tem que manter a aparência, não é verdade? Você tem que manter a aparência, você tem que ter um sorriso no rosto. Mas Deus te chamou numa terra de escravidão, como chamou esse povo, chamou eu, chamou você. E ainda que a sua fé esteja pequenininha, eu quero te dizer nessa noite, às vezes passou o ano todo, hoje é dia 13 de dezembro, né? Passou o ano todo e seu milagre não chegou. Eu sei que Deus está falando com alguém, às vezes você está frustrado aí, sentado. Olha, entregaram para mim. Disseram que ia ser assim. Disseram que ia ser desse jeito. Mas não está sendo desse jeito, Senhor. O que falaram para mim não aconteceu. Às vezes você está pensando assim. Às vezes alguém está olhando para você, está dizendo, fulano está alegre. Mas lá dentro de você, você sabe o que você está passando. Você sabe a sua luta. Você sabe a sua dificuldade. É aí que Caleb entra na história. É aí que eu olho para a vida de Caleb e diz o que houve em Caleb? O que? Vocês lembram? O que houve em Caleb? Já esqueceu? Esse versículo nós lemos agora. Só a Lúcia que vai responder. O que houve em Caleb, irmãos? O que houve em Caleb naquele momento de luta, de decadência, de fé lá embaixo? O que houve em Caleb? Um outro espírito.
espírito. Um espírito que perseverou. Caleb, eu creio que ele tinha menos de 40 anos, porque diz que todos que saíram do Egito não entrou na terra prometida. Ninguém entrou, caíram todos pelo deserto. E eles vão ganhar 40 anos. Caleb, por perto, nasceu, me ajuda aí, Abraão, no deserto, não é, Abraão? Só ele. Mas ele, Só Caleb e Josué. os que saíram, né? Ajuda aí que a gente não vai dar uma palhada. Então, Caleb, nele, houve um outro espírito. E é esse outro espírito que o Senhor falava no meu coração, que tem que estar no nosso coração. E meio ao coração, e meio ao desejo de muitos voltar atrás, e meio ao desejo de muitos estar com o pé lá no mundo, e outro na igreja. Se nós começar a observar aquele que está com o pé no mundo, um pé na igreja, e nós começar a olhar, vai haver um espírito na gente também de baixa fé. Mas diz que enquanto aquele povo, uma fé baixa, enquanto aquele povo, a fé deles estava em decadência, Caleb, ele se levanta. E diz que nele houve um outro espírito. Aleluia. E é isso que Deus procura na nossa vida, aqui nessa noite, na minha, na sua vida, na vida de qualquer um. Que age em nós em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à decadência espiritual desses dias atuais, em meio a um outro espírito. Deus está procurando isso em nós. Ou será que nós não vamos perseverar? Porque a fez ou deixou de fazer ou não fez? Deus me perguntou isso, Marilé. Se A ou B fez ou não deixou de fazer, que age em você um outro espírito. Que age em mim um outro espírito. Imagine se Caleb foi um dos espias. Diz que ele foi, contemplou a terra que Deus tinha prometido. E ele disse: a terra é boa. A gente tem mania de só ver o lado ruim das coisas. Ele viu o lado bom, mas os outros não. A terra é boa, mas ela tem gigante, homens grandes. Nós vamos ter dificuldade para possuí-la. Nós temos essa mania, o ser humano tem essa mania. Você só vê o lado ruim do outro. Você só vê o lado ruim das coisas. E eu às vezes eu vejo isso. Às vezes a pessoa pode ter 1000 qualidades, mas se ela errar, fizer um defeito, a gente enxerga aquele defeito. Porque é de bom que ela fez, a gente não enxerga. Verdade. Caleb ouve o outro espírito na vida dele. Agora Caleb fala: não, ei, a terra é boa. Os cachos de uva são tão grandes que precisa de